As últimas notícias sobre o que aconteceu com o porta-aviões Abraham Lincoln. Sabe, houve um drone sobre o Abraham Lincoln que foi abatido por um F-35. Dizem que ele estava se movendo diretamente em direção ao porta-aviões. E agora vemos o Irã dizendo que fará o mesmo se avistar drones americanos. Depois, eles enviaram outro drone para monitorar tudo. Sabe, quando você leva muito equipamento e armamento para a região, os governos querem se monitorar mutuamente para ver o que está acontecendo. E é aí que o perigo aparece. Qualquer erro de cálculo pode levar a uma catástrofe. Qual é o seu entendimento da situação atual entre os Estados Unidos e o Irã, considerando que os Estados Unidos estão entrando na região fortemente armados e preparados, enquanto o Irã, pelo que vi e ouvi, também parece totalmente preparado para qualquer coisa, até mesmo um ataque desastroso? E sua opinião sobre isso? Well, let me take your first comments first. Bem, deixe-me começar pelos seus primeiros comentários. Eu estive envolvido, acho que já te contei isso antes, com o presidente Ahmadinejad quando ele esteve em Nova York para as reuniões da Assembleia Geral da ONU. Foi uma reunião privada, com Frank Wisner, Tom Pickering e alguns outros diplomatas além de mim. Nessa reunião, eu tive 5 minutos, assim como Frank, Tom e os outros, para apresentar nossa posição para Ahmadinejad considerar. Meu foco era em um acordo de incidentes no mar, como aquele que tivemos com a União Soviética por vários anos. Um acordo de incidentes no mar é um documento assinado entre as duas partes, ou quantas forem, que estabelece o que faremos se, por exemplo, um drone sobrevoar um de nossos porta-aviões. Você sabe do que estou falando. Aconteça o que acontecer. Esses são os canais que eu vou investigar, contatar e alertar imediatamente. Esses são os seus canais para a mesma coisa. Assim, podemos neutralizar qualquer situação como essa antes que se transforme em um tiroteio. Não conseguimos firmar um acordo significativo sobre incidentes no mar com os iranianos, mas chegamos ao que considero um entendimento sólido de que não iniciaríamos uma guerra. Consultaríamos nossas diferentes autoridades, usaríamos o rádio e os mecanismos de comunicação e assim por diante. Isso dependia de se era o IRGC no mar ou a Marinha Nacional no mar. E tínhamos canais diferentes para cada um. Certo, tudo isso para dizer que drones, dependendo do tipo, podem significar coisas diferentes. Agora, se fosse um drone enorme do tipo Predator ou Reaper, seria outro assunto. Mas se for um drone pequeno, eles são reconhecidos como ferramentas de reconhecimento por forças militares em todo o mundo atualmente. A Ucrânia os tornou quase onipresentes, de certo modo, porque tanta gente está fabricando esses dispositivos. Então, é como se fosse uma bandeira dizendo: o que você está fazendo aqui e por que está aqui? Estou dando uma olhada em você. Talvez eu esteja tirando fotos suas, mas não estou armado. Não estou aqui para atirar em você. Não sei que tipo de drone era, mas duvido muito que fosse algo significativo bastante para representar uma ameaça real ao Abraham Lincoln. Ainda assim, eles tomaram suas precauções. Fizeram o que precisavam fazer, eu acho. Isso porque não temos um acordo. É uma situação perigosa, uma situação muito perigosa, como você acabou de extrapolar, em termos do que vem a seguir, e do que vem em resposta a isso, e do que vem em resposta àquilo. Então, isso é algo que precisa ser compreendido por ambos os lados, especialmente se não tiverem sob ordens específicas de execução. E eu entendo a situação agora dessa forma. Eles não estão sob ordens específicas de execução. A única ordem que tem, pelo que entendo, é demonstrar força. E então o presidente vai decidir e emitir algum tipo de ordem executiva, seja para realizar uma operação militar, recuar ou algo intermediário. Portanto, esta é uma situação muito perigosa, como você acabou de sugerir. É preciso ter sangue frio dos dois lados, e espero que haja sangue frio dos dois lados. Agora, deixe-me abordar a questão maior.
Acho que estamos em um ponto em que as negociações, as conversas, apesar da desconfiança compreensível dos iranianos em relação a nós, e apesar de o ministro das Relações Exteriores, Zarif, dizer que a confiança é a parte mais importante de qualquer negociação, e ele está certo, simplesmente não a temos. Simplesmente não a temos. Veja o que fizemos antes. Nós confiamos em você naquela época, e veja o que você fez. Agora, por que deveríamos confiar em você? Ainda acho que há conversas significativas acontecendo, e acho que ele também deu a entender isso. Então, essa demonstração de força é a maneira de Trump deixar claro que se você não aderir a essas conversas e não se alinhar de alguma forma ao que ele quer, ele pode ordenar que atirem. Agora, como um desdobramento disso, não acho que haja a menor chance no mundo, a não ser por um acidente que você acabou de mencionar, de ele realmente ordenar que atirem. Sinceramente, não acho. Acho que tudo isso é Donald Trump blefando. E ele está blefando com um instrumento muito perigoso em uma situação muito perigosa, mas ainda assim está blefando. Eu não sei se Hegseth e os outros na cadeia de comando realmente sabem disso, o comandante do Comando Central, por exemplo. Mas Trump está blefando e está tentando usar esse blefe. E aqui está a coisa que realmente me deixa perplexo. O que ele está procurando é o JCPOA. Ele o tinha e o descartou. É isso que ele está procurando. No fim das contas, é isso que ele quer. Ele não vai dizer que eles têm que abrir mão de seus mísseis balísticos. Provavelmente nem vai dizer que eles têm que chegar a zero de enriquecimento. Vai ser um tipo de acordo semelhante ao JCPOA. Os iranianos vão dispostos a testá-lo nisso. E nós vamos ter uma cessação das hostilidades, por assim dizer. Pelo menos nesse sentido imediato. E então surge uma grande questão, e é por isso que eu te pergunto. O Witkoff está levando um taco com o rosto de Donald Trump para Jerusalém para se encontrar com Netanyahu. O grande obstáculo vai ser o Netanyahu. Mas acho que as forças de defesa de Israel o convenceram de que simplesmente não é o momento de fazer isso, porque disseram a ele o que acontecerá com Israel se o fizerem. Então temos esse tipo de estagnação agora entre os principais atores. Temos o Irã que realmente não quer uma guerra, mas está totalmente preparado para ela. Temos Trump que não quer guerra, mas quer algum tipo de acordo do qual possa sair dizendo: "Ah, esta é a 15ª guerra que eu evitei e agora preciso do acordo de paz, do Prêmio Nobel da Paz", algo assim. E o Bibi precisa calar a boca, porque o Trump não vai ficar do lado dele se acontecer algo que leve a uma guerra. E já disseram ao Bibi que se isso acontecer, Israel será destruído. Ele teria de fato que recorrer a uma arma nuclear. Mesmo as forças de defesa de Israel, acho que não são a favor disso. Posso estar completamente enganado, mas acho que é isso que está acontecendo agora. Tudo pode ir por água abaixo num instante, com um drone, exatamente como você disse. Fico lembrando do incidente no Golfo Pérsico, quando o Vincennes, nosso cruzador Aegis, derrubou o avião iraniano. Bem, é desse tipo de coisa que estamos falando. Só que agora há uma armada inteira lá fora pronta para atacar. Como você encontrou aquele artigo no Wall Street Journal? Eles estão dizendo que Donald Trump pediu a seus assessores opções para realizar um ataque rápido e decisivo contra o Irã, que não colocasse em risco uma guerra de longo prazo no Oriente Médio. Mas parece que seus assessores lhe disseram que essa opção não existe. Bingo. It doesn't. It doesn't. Bingo. Não existe. Simplesmente não existe. Você não pode fazer, digamos que eles reduzam seus objetivos a capturar o Ayatollah ou o presidente ou quem quer que seja. Você não consegue nem fazer isso no Irã com qualquer grau de certeza, porque é uma situação completamente diferente. Há muito mais capacidade dentro do complexo iraniano para reagir contra você. Então veja bem, bom, na Venezuela, eu diria que as chances de sucesso em capturar Maduro da forma como fizeram eram provavelmente de 60%,
porque eu sei o quão profissionais esses operadores especiais são e sei o quanto de preparação foi envolvido. E vou dizer isto, Venezuela, com licença, eu sei o quão ruins são os venezuelanos, certo? Você junta tudo isso e chega a uma chance de sucesso de 60%. Agora, se você juntar esses fatores com o Irã, o que você tem é cerca de 10% de chance de sucesso e de 85% a 90% de chance de começar uma guerra maior. E esse não é um risco que Trump quer correr. And that's not a risk Trump wants to take. Yeah. Steve Witkoff today went to Israel. Steve Witkoff foi a Israel hoje para conversar com Netanyahu e entender qual é o ponto de vista israelense. Parece que Israel está pressionando para que não haja enriquecimento em solo iraniano, para a remoção de todo o urânio enriquecido que já existe no Irã e para a imposição de restrições ao programa de mísseis iraniano. Esse último ponto é realmente impressionante de se discutir. The last one is so amazing to talk about. It's absurd. It's like saying, okay, you're 90 É absurdo. É como dizer, ok, vocês são 90 milhões de pessoas com uma fronteira longa e quase impossível de defender, e têm inimigos por todos os lados, incluindo os Estados Unidos, e queremos que vocês se desarmem. É isso que estão dizendo, porque eles não têm o tipo de força militar convencional que nós temos, ou que outros países da região têm, os sauditas, por exemplo. Eles têm mísseis, e essa é a espinha dorsal deles. Lembra da Guerra das Cidades? Saddam Hussein lançando seus Quds e os iranianos revidando? Pois é, foi aí que eles aprenderam que esse era um sistema bem eficaz. E depois foram ficando cada vez mais eficientes nisso, tanto internamente quanto com apoio estrangeiro. Essa é a defesa deles. É o equivalente deles às nossas Forças Armadas. Quero dizer, claro. Eles têm um exército, têm a Guarda Revolucionária, têm uma marinha, têm Forças Armadas Nacionais e têm algo parecido com uma força aérea. Mas sua principal defesa é o anel de mísseis. Tirar isso deles é deixá-los desprotegidos em uma região extremamente perigosa. É absurdo insistir nisso. E Netanyahu sabe disso. Ele sabe. O que Netanyahu quer é uma mudança de regime, ponto final. Ou o caos. Ele aceitaria qualquer um dos dois. Kinsler fez alguns comentários muito bons sobre isso também. Eu não sabia que ele os tinha feito. Está no novo livro dele. Ele estava falando sobre todos os grupos no Irã que agora estão, de forma muito profissional e cuidadosa, até mesmo tediosa, quase passo a passo, porta a porta, cidade por cidade, trabalhando dentro do Irã para construir um governo melhor, localmente, em níveis intermediários e em Teherã. Locally, intermediately, and in Tehran. And how many women are involved in this? And it kind of got spawned. E quantas mulheres estão envolvidas nisso? Isso meio que surgiu. Lembra da revolta das mulheres quando aquela mulher foi morta? E ele disse, Stephen disse, ele é um dos maiores especialistas do mundo em mudança de regime. Estudou quase todas elas. Ele disse que não deveríamos fazer isso de uma forma que derrubasse o Ayatollah ou o Majlis ou qualquer outra parte do governo iraniano existente. Deveríamos ajudar essas pessoas a se tornarem ainda melhores na democratização que estão tentando construir dentro do Irã. Não derrubar o governo, mas criar uma democracia cada vez mais significativa no Irã, reconhecendo que já existe alguma democracia lá, provavelmente mais do que em Israel. Na verdade, digo enfaticamente, há mais democracia no Irã do que em Israel. Certamente agora. Então eu acho que ele está certo. E ele diz, não deixe que os grupos de sempre façam isso. A USAID, e você sabe aqueles que colocamos lá para promover mudança de regime. Deixe que as pessoas que fazem esse tipo de coisa melhor, as organizações internacionais, por exemplo, ajudem, entrem em contato com elas e digam que você quer ajudar. E sabe, provavelmente eles não vão acreditar em você porque acham que também estamos tentando derrubar o regime. Mas apenas o estudo dele sobre esses grupos e a forma como ele os descreve me dá alguma esperança de que o que vai acontecer no Irã, se for deixado em paz, é que o povo iraniano vai modificar seu governo lentamente ao longo do tempo, tornando-o cada vez mais sensível às suas necessidades. E é isso que você quer.
And that's what you want. Larry, the reality of what's going on in Iran, I think many Larry, of us a who realidade are do que living está outside acontecendo no Iran Irã, don't understand acho que because muitos de nós que vivemos fora do país não entendemos bem por causa de tudo o que está acontecendo aqui. Você vê esses agentes do Mossad, vê todas essas ONGs tentando interferir. Sabe, esses protestos começaram por causa das dificuldades econômicas, que foram causadas, aliás, pelos Estados Unidos e outros. Essa foi a primeira coisa que ele disse. E depois disso, em vez de deixarem o povo decidir o que quer, transformaram tudo em caos, porque não querem nenhum tipo de ordem. Eles querem destruir tudo, Larry. O plano para o Irã, na minha opinião, vendo o que aconteceu aqui nas últimas 3 semanas, é o mesmo plano que eles tiveram para a Síria. They have the same plan for Iran as they did in Syria. They want to destroy everything. There is nothing. Eles querem destruir tudo. Não resta nada para ser. Bem para ser. Eles vão fazer de tudo para transformar o Irã em uma nova Síria. Esse é o problema. Esse é o perigo, na minha opinião. E o governo entende isso perfeitamente. Eles sabem que essas pessoas são sérias. Conversei com alguns deles. São pessoas complexas, muito inteligentes. Eles sabem o que está acontecendo. Percebem as diferenças. Reconhecem a incerteza entre o povo em relação à economia. Conseguem distinguir entre tumultos e protestos. Eles sabem disso. Mas afinal, o Irã é diferente, Larry. Você não consegue imaginar algo assim acontecendo no Irã. You cannot imagine anything of that sort would happen in Iran. I assume anything happening, they try to. Eu presumo que com qualquer coisa que aconteça, eles tentem manipular o máximo possível aqui no Irã. Eles não deixam o povo alcançar o que deseja, pressionar o governo. Essas políticas, considerando a economia, não estão corretas. É preciso seguir naquela direção em vez desta, mas isso não vai acontecer. Eu diria isso. Larry, a oposição tentou fazer de tudo quando esses manifestantes saíram às ruas. Ele estava conversando com eles, negociando com eles, tentando lidar com as questões econômicas. Mas eles não querem isso. Eles querem destruir o Irã por dentro. Estão tentando manipular a sociedade, atacar de fora. Isso faz parte do plano. Você não precisa me convencer. Eu sei quais são as motivações. Estive dentro do governo, dentro das Forças Armadas, por mais de 40 anos. Eu sei quais são as motivações dos Estados Unidos. Basicamente, a motivação dentro das Forças Armadas era reverter o golpe que o Ayatollah deu. Essa era a principal motivação. Ainda é a motivação para pessoas como John Bolton e outros. Eles simplesmente não gostam de ser superados e sentem que os iranianos nos superaram. Então querem reverter isso e não se importam com o tipo de destruição que possam causar aos 90 milhões de iranianos que não tiveram absolutamente nada a ver com isso. Eles só querem vingança. E Bibi está simplesmente obcecado por dominação. Como disse o ministro das Relações Exteriores de Omã, vou repetir isso novamente, o grande problema na região é Israel. Israel. Não a Arábia Saudita, não o Irã, não o Egito. O grande problema é Israel. É isso que impede que tudo se acalme, porque o que Israel quer é que tudo permaneça em caos para que possa tomar tudo. É isso que ele quer. E eles estendem esse sonho até a Somalilândia, na África. É isso que Israel quer. Então você não precisa me convencer de sim. Os iranianos são o melhor instrumento para proporcionar uma vida melhor ao seu próprio povo e também para promover um processo de governança mais eficiente. E eles poderiam fazer isso muito mais rápido e de forma muito mais tranquila se suspendêssemos tanto as sanções primárias quanto as secundárias e se pressionássemos os europeus a suspenderem as deles. O Irã seria um país próspero. Isso é a última coisa que Bibi Netanyahu quer. O Líbano, ele tem morrido de medo do Líbano há anos, porque o Líbano costumava ser a joia do Mediterrâneo Oriental. Beirute era a cidade para onde todos queriam ir, da Europa, da América do Norte e assim por diante. Agora, olhe para Beirute. Isso é culpa do Bibi. É culpa de Israel. Eles destruíram o Líbano e fizeram isso repetidas vezes. Toda vez que o Líbano ameaçava se recuperar economicamente e financeiramente, eles o bombardearam sem piedade.
E agora, eles praticamente são donos disso. Esse é o objetivo do Bibi. Esse é o objetivo de Israel. Não preciso continuar dizendo Bibi. Esse é o objetivo de Israel. E eles querem fazer o mesmo com o Irã. Acho que estamos em um impasse agora, em que o dinheiro da Miriam e todo o resto do dinheiro judaico não conseguiram necessariamente convencer Donald Trump de que ele quer dar esse passo final pelo Bibi. Espero estar certo. Não acho que vai haver guerra. A menos que aconteça um acidente, como você estava dizendo. A menos que alguém comece a atirar e de repente seja impossível parar os tiros. Porque é preciso acreditar. Eu preciso acreditar, como profissional militar, que todos estão em alerta máximo neste momento. Quero dizer, em alerta máximo. I mean a hair trigger alert.